Graça e paz sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Rei de Reis e Senhor de Senhores. E glória a Deus por isso, glória a Deus por tudo isso. Venha neste momento meditar na palavra no nosso coração, onde precisamos dar ouvidos, né? Aqui o Espírito Santo coloca no meu coração hoje, em que nós devemos atentar, em o que nós temos ouvido, né? Porque o nosso ouvido, ele alimenta o que nós ouvimos, alimenta a nossa alma. O que nós ouvimos, né? O alimento físico, ele entra através da nossa boca. E o alimento da alma, o alimento da nossa alma, ele vem através dos nossos olhos e do nosso ouvir. Daquilo que nós ouvimos, nós alimentamos a nossa alma. Então, hoje eu quero meditar nessa palavra, em ouvir, sabe? O que nós temos ouvido, o que nós temos dado ouvido, em que nós temos atentado, em que nós temos deixado o nosso ouvido aguçado para quê? Para que nós temos aguçado nossos ouvidos para ouvir o quê? Então, hoje, nesta manhã, eu quero começar com esse louvor e eu quero que você medite na letra desse louvor, que vai falar com o seu coração. Deus quer falar ao seu coração nesta manhã e que você entenda que o que nós ouvimos e o que nós vemos com os nossos olhos é o alimento da nossa alma. Amém? Então, vamos ouvir esse louvor para a glória de Deus. Ouve a letra do louvor para meditar o teu coração. Deus também fala através dos louvores. Amém? Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor, Nem o seu valor. a tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Você quer saber quem realmente você é? Ouve a voz de Deus. Diz que amado sou, sem que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E diz que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. É isso que Deus diz sobre você. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinto assim. Diz que forte sou, só tua fraqueza em mim. Que nem cura estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Você pertence a Deus. Ouve a voz daquele que você pertence. Que diz sobre mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que eu tenho rendo aos teus pés. E mais ninguém. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo. Toda honra e toda glória seja dada ao nome dele. E as vitórias te darei também. Glória a Deus. Diz que amado sou,
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa letra desse louvor, ela quer dizer para nós que a gente, né, todos nós, tem muitas vozes, irmãos. Tem muitas vozes na nossa vida, sabe? Falando a nosso respeito, ao nosso futuro. Sabe? Falando de coisas, falando do futuro, falando a respeito sabe, da nossa vida, a seu respeito. Quantas coisas, né? Quantas vozes nos dizem ao nosso respeito, a nossa vida, a nossa história, ao nosso futuro. Quantas vozes vêm sobre a nossa vida, até mesmo para fazer nós desistirmos, até mesmo para fazer nós depararmos com situações que nós não vemos e nem enxergamos saída. Mas esse louvor, ele diz, sabe, que Deus, ele quer que nós ouvimos a voz dele. E a voz de Deus sobre mim e sobre a sua vida sempre vai ser a última palavra as palavras de derrota que você já ouviu sobre a sua vida, as palavras, sabe, de negatividade, as palavras de tudo aquilo que entristeceu o teu coração. Você não tem que ficar com as palavras de terceiros, palavras de pessoas, palavras de, sabe, palavras de pessoas negativas, de pessoas, sabe, de pessoas que não sabem nem do teu próprio passo, não sabem nem do seu amanhã. Como que nós podemos dar ouvido a vozes que não têm o poder de nem sequer saber qual é o amanhã dela? Como que nós podemos dar esse poder a essa pessoa? Igual a mensagem que eu vi, muito linda. Não dê o poder a alguém a adoecer a sua vida. Não dê o poder para alguém em que a última palavra da sua vida venha a ser a dela. Não dê esse poder, irmão, porque ninguém tem poder sobre nada. Ser humano nenhum tem poder sobre a vida de ninguém, sobre falar sobre a vida de ninguém. Até mesmo se ela falar algo, uma palavra de maldição sobre a vida de alguém, se essa pessoa orar a Deus, Deus converterá aquilo em uma maldição em bênção, sabe? Então, esse louvor, ele diz que, sabe, quando Deus diz que nós não somos fracos, sabe? Quando a gente acha que a gente é fraco, Deus não nos vê fraco. Né? Quando as pessoas nos veem derrotados, o Senhor não nos vê derrotados, porque Deus não olha para nós, para o que somos, Ele olha pelo que nós vamos ser. Pelo que nós vamos ser. Então, o Espírito de Deus te convida hoje a você a ouvir a voz de Deus, a você a ficar, a você a viver, a você continuar, a você caminhar a sua vida ouvindo a voz de Deus, porque se você ouvir a voz de Deus, você andará de cabeça erguida, você andará andando em paz, livre e sem temor do mal. Porque a palavra de Deus nunca será derrota para a sua vida. A palavra de Deus nunca será, sabe, para te colocar lá embaixo. Muito pelo contrário, a palavra de Deus, ela te ergue, ela te levanta no espírito. Porque principalmente é você levantar no espírito que se levantar no corpo, se levantar somente na carne. A gente tem que se preocupar em levantar no espírito, irmão. Porque se nosso espírito estiver bom, tudo em redor de nós também vai estar bom, também vai fluir. Então, a palavra de Deus, irmão, ela traz orientação para a nossa vida. Uma pessoa orientada, ela sabe andar sem olhar para a direita e para a esquerda. Por quê? Porque ela já sabe aonde ela tem que ir, ela já sabe onde ela tem que chegar, ela já sabe ela já sabe o acesso que ela quer, ela sabe aonde ela quer chegar. Então ela não olha nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Porque ela foi orientada. Vai assim, faz isso, faz aquilo, continue assim, não desista, vai ali, sabe? Deus orienta. A palavra do Senhor vai orientar a sua vida em que você deve fazer. Mas uma pessoa desorientada, espiritualmente falando, qualquer palavra de derrota, qualquer palavra, sabe? Qualquer palavra que lançar sobre a vida dela, aquilo vai desorientar ela.
Ela vai sair do caminho em que Deus quer que você ande. Deus quer que você, irmãos, todos os personagens da Bíblia, Abraão, Moisés, Josué, todos eles foram bem-sucedidos, obtiveram vitórias em sua vida. Por quê? Porque eles ouviram a voz de Deus e obedeceram a voz de Deus. Mas se nós ouvirmos apenas a voz de Deus e não obedecermos, o que vai acontecer com a nossa vida? Vai acontecer como Jonas. Jonas ouviu a voz de Deus. Ele não deixou de ouvir, ele ouviu a voz de Deus. Só que ele não obedeceu. Então não basta somente a gente ouvir, mas também obedecer a palavra do Senhor, a voz de Deus. Se Deus diz para você algo, faça o que Deus está pedindo para você fazer. Se Deus te pediu algo, faça o que Deus pediu para você fazer. Por quê? Porque Ele colocará, sabe, ele trará um bom procedimento no seu caminhar. Ele fará que, como diz para Josué, lá em Josué capítulo 1, Josué capítulo 1 e versículo 8, ó. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, ou seja, as palavras de Deus. Medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmão, se você quer ter uma vida bem-sucedida, uma vida que qualquer situação que chegue sobre a tua vida e você continuar andando de cabeça erguida, não importa qual é qual é a notícia, qual é a palavra do médico, qual é a porta do emprego que fechou, se você quiser andar de cabeça erguida diante de qualquer situação, você medita na palavra do Senhor, porque Deus vai te orientar. Lá no livro de João, no capítulo 10, 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las de minha mão. Ou seja, se nós dermos ouvido à palavra do Senhor, ele está dizendo que as ovelhas dele, que somos nós, que hoje nós somos filhos de Deus, não somos mais chamados como ovelha, mas somos filhos de Deus, né? Era uma coisa simbólica a ser chamado. Então, ele está dizendo que as ovelhas dele ouvem a voz dele e a seguem. Então, irmão, nós para sermos falar que somos filhos, para você se colocar na posição de filho de Deus e receber o que Deus tem para você, receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida, você precisa se colocar diante de Deus como um filho que obedece, um filho que tem prazer em meditar e tem prazer em obedecer a palavra de Deus. E Deus disse que se nós obedecermos, se nós ouvir a voz dele e nós meditarmos, ouvir a palavra do Senhor, nosso caminho será bem sucedido. Então, por que muitas das vezes o nosso caminho não é bem sucedido? A nossa vida ela não vai adiante, porque todo aquele que não ouve a palavra do Senhor e ele não obedece, sabe? Isso acontece, sabe o quê? Andar para trás na nossa vida. Acontece um retrocesso. A gente não vai adiante, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue realizar nada se a gente não ouvir a voz de Deus e não fazer. Você viu que Abraão ouviu a voz de Deus e deu tudo certo. Moisés ouviu a voz de Deus e deu tudo certo. Josué ouviu a voz de Deus. Deus disse para Josué que ele era com ele. Eu sou contigo, Josué. Não temas, não tenha medo. Faça a minha vontade, seja lá o qual for que eu vou te dizer. Faça a minha vontade que eu sou contigo. E Josué fez. E quem não fez a vontade do Senhor? Que a gente vê aqui na Bíblia? Jonas. Jonas não fez. E o que aconteceu com Jonas? Uma grande tribulação, que somente não afetou a vida dele, mas a vida daqueles que estavam ao redor dele. Então é para você ver como é importante nós obedecermos a palavra do Senhor. E também aqui no livro de Isaías, diz assim, ó. Isaías capítulo 30 e versículo 21. Quer te desvies para a direita, quer te desvie para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele, o Senhor diz. Então, irmãos, quando nós andamos com o Senhor, quando nós andamos pela palavra de Deus, procedemos a nossa vida através da palavra do Senhor, ainda que nós queremos desviar para a esquerda, ainda que nós queremos sair do caminho, Deus está dizendo em sua palavra que haverá uma voz atrás de nós. Ou seja, essa voz é a voz do Espírito Santo. Ela que nos guia, ela que nos ensina, ela que nos consola, ela que, sabe, que traz o que diante do nosso querer caminhar, sabe, para a esquerda.
sabe, desviar do caminho do Senhor, quem é que nos constrange? Quem é que nos convence? Quem é que nos ajuda? Quem é que nos avisa? Quem é que nos dá a sensibilidade de que aquele caminho não está correto? Quem é? O Espírito de Deus. Então a voz de Deus vai dizer, como ele diz aqui, andai nele, andai neste caminho. A palavra de Deus vai dizer. Ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Ou seja, o Espírito Santo sempre nos guiará no caminho da verdade, no caminho da retidão, no caminho em que nós devemos andar. Para quê? Para que nós venhamos ser orientados. Irmãos, e como eu disse, uma pessoa orientada, ela sabe aonde ela quer chegar. Uma pessoa orientada pela palavra de Deus, uma pessoa que ouve a palavra de Deus, uma pessoa que tem uma intimidade com Deus, porque a palavra do Senhor diz que quando nós temos a intimidade com o Senhor, Ele revela aquilo que está em oculto em nossa vida. E lá em Jeremias 33, ele diz, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, ouvir a voz de Deus é trazer orientação para nós, sabe? Ler a palavra do Senhor, ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus, sabe? É você permitir Deus revelar em sua vida aquilo que está em oculto em sua vida. Então, irmão, permita que os ocultos de sua vida seja revelado. Deus quer revelar, mas muitas das vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus nunca vai falar que você é um derrotado. A voz de Deus nunca vai dizer que você, sabe, que você é órfão. Nunca. Deus sempre tem uma palavra de amor para te dar, para você sentir filho, para você sentir amado. Para você, sabe, para você ouvir, Deus sempre quer que você tenha a sensibilidade de ouvir a voz dele para andar no caminho que ele vai te mostrar. Todos nós temos um caminho em que Deus quer mostrar para nós andar, sabe? Todos nós temos um caminho em que a voz de Deus fala, é esse caminho. Siga esse caminho que eu tenho para você, é esse projeto que eu tenho para você, essa, sabe, é esse projeto, é esse sonho que eu tenho, porque os nossos sonhos, muitas das vezes nossos sonhos não são só nossos sonhos, são os sonhos de Deus em nossa vida. Então, Deus quer realizar os sonhos dele através da nossa vida. Então, deixa Deus realizar os sonhos dele através da tua vida, irmãos. Ouve a voz do Senhor. Seja uma pessoa bem orientada. Uma pessoa bem orientada, ela não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Ela vai adiante. Ela tem foco. Ela tem fé. Ela tem esperança. Ela tem objetividade, objetivo em ir a tal lugar, em conseguir algo, em avançar para o alvo. Eu tenho certeza que você tem algo para cumprir. Eu tenho certeza que você tem um alvo lá na frente. Então, ouve a voz de Deus, que ele vai guiar essa voz que diz que você é forte, é corajoso, é filho de Deus. Você já é um abençoado. Você é um abençoado com todas as sortes de bênçãos. É isso que você quer, eu preciso ouvir. Você não tem que ouvir, você não tem que dar ouvido a pessoas que querem te desprezar, a pessoas que querem te diminuir. Não, você não tem que dar ouvido à voz. Por quê? Porque essas pessoas, as pessoas que muitas das vezes lançam palavras sobre a sua vida, ela não tem o poder do passo dela adiante. Ela não tem, irmãos. Então, olha para você ver, não dá ouvidos a vozes, sabe? Não dá ouvido a vozes do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer na sua vida. Não dá ouvidos a terceiro, dá ouvido à voz de Deus. Uma voz te guiará, uma voz te dirá a você, vai, é este caminho. É assim que Deus faz a nossa vida. É assim, Deus é maravilhoso. Então, eu quero que você fique com essa palavra no teu coração. Em nome do Senhor Jesus, fica essa palavra no teu coração. Ouve a voz de Deus. Seja orientado pela voz de Deus. Não seja uma pessoa desorientada, onde qualquer coisa entra e ela começa, sabe, parar. Uma pessoa que é desorientada, ela ouve uma coisa, você pega um endereço. Ai, você não sabe o endereço, você pergunta para uma pessoa te ensina errado. Se a pessoa te ensinar errado, se a pessoa explicar para você um endereço errado, você perde tempo da sua vida para ir aquilo. Por quê? Porque você não sabe, você vai aonde alguém disse. Se essa pessoa também não sabe te explicar errado, você vai perder tempo da sua vida. Mas quando você sabe aonde você vai, ninguém te para. Quando você sabe onde você quer chegar, ninguém te para. Quando você tem um alvo para chegar, ninguém te para. Por quê? Porque a orientação da palavra de Deus, ela nos leva para um foco, para um alvo, e nada no caminho nos para.
Por quê? Porque nós já sabemos qual é o caminho. Nós já sabemos qual é a direção. Por quê? Porque o Espírito de Deus já nos instruiu, já nos deu a direção para andarmos naquele caminho. E aí a gente anda de cabeça erguida, anda com alvo, com foco e com fé de que tudo já vai dar certo. Porque Deus que mandou, Deus que falou, Deus disse, esse caminho, este é o caminho, andai nele. Então, este é o caminho, andai nele. Qual é o teu caminho? Em que Deus tem falado no teu coração para você andar. Esse é o caminho, ande nele. Porque Deus nunca tem caminho tortuoso para você. Deus nunca tem um caminho, sabe, de imundícia para você. Deus tem um caminho de correção, Deus tem um caminho de retidão e um caminho de santificação para nos dar. Por quê? Porque Ele é santo, porque Ele é puro, porque Ele é santo, santo, santo é o nosso Deus. Amém? Então fica essa palavra no teu coração. Que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance por onde quer que você vá. E glória a Deus por tudo.